Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação de uma videoaula em relação ao PET 3, semana 4. Resolução das atividades do terceiro ano. Realizar as atividades pertinentes à semana 4. Nesta semana 4, nós estaremos discutindo a inserção de um novo e grande grupo de substâncias orgânicas, que são as substâncias orgânicas oxigenadas. Em pauta, estaremos falando das classes de substâncias como álcool, fenol, enol, aldeído e cetona. De uma certa forma que nós podemos diferenciar cada uma dessas funções oxigenadas. Estaremos trabalhando com as atividades que pertencem à página 94, uma vez que o conteúdo é descrito na página 94 e seus exercícios descritos em páginas adiante. Especificamente, vou me posicionar no conteúdo para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Pois bem, a nossa semana 4, ela trata aqui, aproximadamente na página 94, como disse anteriormente, e para ressaltar, nós temos algumas das funções orgânicas oxigenadas. De acordo com a listagem, nós precisamos trabalhar aproximadamente 5 funções conforme foram enunciadas. São 5 funções diferentes que têm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. Portanto, chamo a atenção de vocês para a localização da estrutura que representa a função álcool, a função enol, a função fenol, aldeído e cetona. Essa estrutura serve para diferenciar um ao outro. Outra coisa muito importante para a resolução das atividades é o posicionamento dessa parte da estrutura do composto que faz com que seja para uma das funções indicadas. Pois bem, durante o trabalho com o PET da semana 4, vocês deveriam ter assistido uma aula que eu fiz uma gravação. Mesmo que ela tenha sido gravada o ano passado, mas ela trata dessas funções orgânicas oxigenadas, e com mais detalhe e mais riqueza ainda do que o próprio PET da semana 4. Por isso que a aula é demorada. De certa forma, ela tem aproximadamente 45 minutos para tratar dessas 5 funções. Ou seja, vocês pretendem, de certa maneira, trabalhar com essas funções, assistam essa aula, que no caso vocês têm aí, resumidamente, as 5 funções indicadas. Pois bem, a nossa intenção aqui não é simplesmente trabalhar com o conteúdo, que se encontra resumido em apenas 2 páginas, mas sim com os exercícios que estão na página 96. Pois bem, nós vamos usar o espaço que aqui temos para cada uma das questões para que elas possam ser resolvidas. Então vamos lá? A questão número 1 é uma questão que pede para que você escreva a fórmula molecular estrutural condensada e fórmula molecular das seguintes substâncias. Pois bem, a minha intenção aqui é trabalhar com a fórmula estrutural, não na forma condensada, para que depois eu faça a molecular, ok? De forma a representar exatamente o que se pede, de acordo com o nome, em termos de montagem de estrutura. Na letra A, fala-se pentan, an, 2. Como nós precisamos de um espaço um pouquinho maior, de certa forma, a intenção é elaborar a estrutura, tá, dentro dessa sequência de 5 átomos de carbono. Uma outra coisa muito importante é saber que cada átomo de carbono realiza um número X de ligações. Então, nós temos aqui as ligações necessárias. Outra coisa muito importante é que no carbono 2, nós temos que colocar a hidroxila, que representa a função álcool. Então, o carbono 2 recebe a hidroxila, OH. As demais ligações, nós devemos preencher com átomo de hidrogênio. Então, sendo assim, nós temos a fórmula
estrutural do composto indicado até o final do seu preenchimento. O que é a fórmula molecular? Pois bem, a fórmula molecular é a contagem do número de átomos de carbono. Então, eu tenho o número 5, quantidade de átomos 6, com 2, 5, 7, 2, 9, com 3, 12. E apenas um átomo de oxigênio. Então, essa é a fórmula estrutural e essa é a fórmula molecular na substância da letra A, número 1. Na letra B, butanona. O termo but é para a presença de 4 átomos de carbono. O termo an, ligações simples, certo? E agora eu coloco ligação simples aqui. Porém, tome cuidado, o termo ona é para cetona, que é uma função orgânica identificada como C-O entre carbonos. O cuidado é em qual carbono que eu vou colocar esse C-O, se é no segundo carbono ou no terceiro. No caso da cetona, é uma função que vem no meio da cadeia carbônica. Então, eu posso escolher tanto o carbono 2 quanto o carbono 3. De preferência, eu vou colocar aqui no carbono 2 e já percebo que tem as 4 ligações no carbono. Os demais carbonos, ligações simples para finalização. Pois bem, para finalizar o composto, preencho com hidrogênio neste caso. Essa é a fórmula estrutural do composto. Agora, a fórmula molecular é a contagem do número de átomos de carbono, C4, número de átomos de hidrogênio, eu tenho 3, mais 3, 6, com 2, 8, e um átomo de oxigênio apenas. Essa é a fórmula molecular do composto. Já na situação da letra C, propanal, prop, condição para 3 átomos de carbono. An, ligação simples. O termo al, representação para a função orgânica aldeído. A função orgânica aldeído ela existe nas extremidades, ou no carbono 1 ou no último carbono, onde o C-O simples H representa essa função. As demais ligações necessárias nos outros carbonos são feitas com hidrogênio. Então, tenho aqui a estrutura adequada para esse composto. E a fórmula molecular? Bom, fórmula molecular C3H6O. Ok? Essa é a fórmula molecular de cada um dos compostos. Para fazer uma diferenciação, eu vou pintar aqui de amarelo, só para que a gente possa identificar. Beleza? Exercício 1, então, resolvido. Atividade 2, em complemento com a atividade 1, e de consonância com o conteúdo também, pede para vocês circularem as funções orgânicas que foram estudadas. De forma que a gente possa dar o nome a elas também. Então, vocês devem circular essas funções orgânicas e, após circular, dar o nome dessas funções. Bom, eu vou circular de caneta amarela. Na primeira estrutura, eu tenho aqui uma dupla O entre carbonos. Eu tenho um OH ligado a essa estrutura aqui, que eu chamo a atenção de vocês. E tem também um O ligado entre carbonos. Primeira coisa, esse C-O, ele é representação da função cetona. O OH, que vai representar álcool mais ligado a benzeno, é da função fenol. E o oxigênio entre carbonos, neste caso aqui, é a função éter. Ok? Então aqui nós temos 3 funções designadas no primeiro composto. Da mesma forma, eu faço no exercício 2, letra B, onde nós temos OH ligado a um benzeno, eu tenho oxigênio entre carbonos e tenho C-O-H, 3 funções diferentes. A primeira é o fenol, a segunda é éter
E aqui eu tenho aldeído. 3 funções. Ok? Muito bem. No terceiro exemplo, nós temos um benzeno ligado a CH2 e CH2. Depois eu tenho um oxigênio, OH. Detalhe, não confunda esse exemplo com o fenol dos outros dois. O OH está ligado ao benzeno. Nesse caso aqui, o OH não está ligado ao benzeno. Ele está ligado a uma cadeia carbônica. Então, logo, esse daqui é apenas uma representação para a função álcool. Ok? Então, única função no terceiro composto do exercício número 2. Agora nós temos dois exercícios de assinalar apenas uma alternativa corresponde à resposta certa na número 3, ou incorreta, né? E também na número 4. Vamos lá? Bom, exercício 3 trata da substância etanol, cuja fórmula estrutural dela é essa daqui. H3C, CH2OH. Para fazer esse desenho, veja, primeiro carbono, segundo carbono, ligado ao OH e a função álcool. Partes são preenchidas com hidrogênio. Então, uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações, cinco. 5 hidrogênios apresentados. Ok? O que ele pede para vocês identificarem? Alternativa incorreta. O que é a afirmação incorreta, né, sobre a estrutura desse composto? Apresenta a cadeia carbônica saturada. O que é a cadeia carbônica saturada? É uma cadeia carbônica onde os átomos de carbono estão ligados por ligações simples. Isso é uma verdade, né? Eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono. Letra B, diálcool. Cuidado, esse termo aqui é para representação quando você tem duas hidroxilas na cadeia carbônica. Eu tenho uma hidroxila apenas. Então, como é uma hidroxila, é um monoálcool. Que é algo que está sendo dito aqui na letra D. Então, a letra D, por exemplo, está certa. A letra B não está certa. Ela é a incorreta. Por quê? Porque você não tem duas hidroxilas no mesmo composto. Então, é a afirmação incorreta. Possui fórmula molecular C2H6O? Possui. Como que a gente sabe isso? Conta a quantidade de carbono, conta a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Afirmação correta. Apresenta uma cadeia carbônica homogênea? Olha, cadeia carbônica homogênea é aquela formada apenas por átomos de carbono. Então, ela é homogênea. Então, a questão número 3, resposta incorreta, é a letra B. Ok? Último exercício. Exercício da FUVEST fala de um tipo de vitamina, K3, que tem essa fórmula aqui. Bom, vamos analisar? Ela possui um benzeno, ela possui um anel aqui que não é de benzeno, é um anel de 6 carbonos, mas não é benzeno. Para ser benzeno teria que ser dupla, simples, dupla, simples, dupla. O que você tem aqui é o oxigênio dupla com carbono. Essa estrutura é representação para a função cetona. Todos os dois é uma representação para a cetona. Tomem cuidado com o nome das outras funções, tá? Para ser ácido carboxílico, por exemplo, tem que estar no final do composto, com essa estrutura aqui. Para ser um aldeído, tem que ter essa estrutura aqui, certo? Para ser um éter, tem que estar oxigênio entre carbonos. Para ser um fenol, precisa ser um anel aromático, né? Dessa natureza aqui, onde você tem OH, que lembra álcool, e cetona, você tem que ter um C dupla O no meio da cadeia. Então, a letra E corresponde a essa estrutura aqui.
correto? Bom, então realizado a resolução das atividades, desculpa pela interrupção que a gente fez no meio do vídeo, e vejo vocês, no caso, na próxima aula. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês nessa rápida resolução e vejo vocês na semana 5.